obrigado primeiramente pela disponibilidade de vocês aí de estar com a gente, né, junto aqui nesse bate-papo. Eu propus, assim, na verdade, né, quando eu convidei os guris, assim, vou chamar ele dos guri aqui, que lá em Porto Alegre a gente fala assim, mas eu propus para eles a gente trazer um bate-papo, na verdade, falar um pouquinho sobre desenvolvimento seguro, mas de uma outra linha, né, de um outro viés, assim, nesse sentido. A gente tentar entender um pouquinho como é que funciona, antes de pensar no software em si, na criação de um software, de um firmware, o que for embarcado, o appliance, a gente tentar entender um pouco dessa perspectiva que acontece na cabeça desses caras aí que trabalham com segurança ofensiva, análise de malware e tudo que vocês possam imaginar, hardware hacking, né? Cada um tem uma linha e por isso que eu convidei eles para cada um trazer um pouco dessa visibilidade. Mas antes de a gente começar a fazer as perguntas, e aí já fica o meu convite para o pessoal que está aqui nos acompanhando, façam suas perguntas, essa é uma oportunidade de perguntar as coisas para essa gurizada boa aí, o que vocês querem saber, né? Esse é o grande momento. Então, antes de mais nada, eu queria pedir, na verdade, para que vocês, enfim, se apresentem, né, um pouquinho, contem para nós quem vocês são, enfim, um pouquinho das experiências de vocês, como vocês fizeram para chegar de fato aqui, né, e aí depois a gente vai indo conversando. Então, eu vou pedir, assim, que se apresente primeiro o Balestra, né, que está à minha direita aqui, no caso, nessa ordem, depois Jojo, depois o Magno e, por último, Della Flora. Pode ser? Então, se apresentem, conta um pouquinho quem são vocês, de onde vocês vieram, de que vocês se alimentam, um pouco de experiência profissional, essas coisas aí. Bom, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né? Bom, sou Felipe e atuo na área já tem um tempinho, né? Desde 97. E, assim, sempre gostei disso. Sempre gostei muito de estudar sobre a parte de segurança ofensiva, enfim, sobre a parte de exploração, né? Trabalhei aí em algumas empresas, né? Sempre no lado de consultoria mesmo, né? Consultoria de segurança e também na área de pesquisa, né? Em segurança. Publiquei alguns artigos também já na FRAC, na FRAC Magazine, na revista Hacking Nine, algumas vulnerabilidades aí também, tipo FreeBSD, Solaris, né, dentre outros sistemas operacionais e softwares aí, né, e atualmente eu trabalho na empresa Pride Security, uma empresa que eu fundei, né, em 2016, então fez 5 anos agora em junho, né, a empresa. E a gente atua no mercado aí fazendo basicamente testes de segurança, análise de aplicação web, aplicativo mobile, análise de infraestrutura, né, Red Team, essa parte física também, que envolve tanto a parte física quanto a parte lógica, né, então basicamente é isso que a gente faz, né, hoje em dia, esse tipo de trabalho. Resumidamente é isso daí. Também organizo o evento H2HC, já tem bastante tempo, né, o evento tem 18, na verdade o último ano a gente não fez, né, mas era para ter sido a 18ª edição, né, onde eu tô nele já há bastante tempo. Resumidamente é isso. Vamos jogar pro Jonas aí. Boa. Eu sou o Jojo, né, todo mundo chama de Jojo, acho que até buga meu nome de vez em quando, assim. Eu trampo sou torneiro mecânico e mecânico esportivo, então, tipo, eu trabalho torneando peça e preparando carro de corrida. Mas eu tô na cena de segurança aí já faz uns bons anos também. Eu comecei como desenvolvedor, desenvolvi embarcado e algumas paradas para web. Basicamente, na época eu não tinha o termo IoT, então desenvolvi a interface web dos IoT que eu codava. Trampei um tempo para o governo, aí hackearam a aplicação que eu estava codando, back in the days, assim. Falei, pô, quero virar o hacker agora, unar a galera toda aí, é isso aí. Aí deu esse shift para a área de segurança. E basicamente eu passei na parte de Red Team, bastante tempo. Aqueles engagements, igual o Balestra comentou, físicos e também lógicos, na parte de pentest genérico e engagement mais elaborado. E hoje eu estou na parte de application security, ajudando a nascer produto de maneira mais segura dentro da Password e em várias consultorias espalhadas pelo Brasil aí que acaba terceirizando o meu serviço de terceirizado, né? Já trabalhei na Zup também, foi uma passagem bem legal da minha carreira, aprendi bastante com o pessoal do Red Team e com o próprio antigo time de Application Security.
E hoje está de volta aí, uma oportunidade massa. Queria agradecer ao Felipe e a equipe toda aí pelo invite. Valeu demais, João. Passando a bola para o nosso amigo canadense aí, grande Logan. Beleza, pessoal? Bom dia, bom dia. Então, meu nome é Magno Logan, né? Eu trabalho atualmente com pesquisa em segurança da informação, mais especificamente pesquisa em segurança em nuvem e containers, né? E onde eu tenho focado mais a minha pesquisa é em segurança em Kubernetes, né? Aqui na Trend Micro, aqui no Canadá. Meu background é desenvolvimento, né? Eu já fui developer, já fui programador, desenvolvia sites, PHP, Java, etc. Aí passei por segurança de aplicações, né? Fiquei bastante tempo lá focado nessa parte de pentest de aplicações, revisão de código e DevSecOps. Eu também ministro treinamentos relacionados a esse tema, né? E acho que é isso aí. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é a turma de peso aqui, né? Bom, vamos lá para as apresentações. Bom, meu nome é Júlio Della Flora. Eu comecei relativamente novo, hoje todo mundo começa novo, né? Mas com mais ou menos uns 15 anos eu entrei num clube de robótica aqui em Londrina. Tinha mais ou menos a mesma ideia de um hackerspace, só que na época não existia esse nome hackerspace, né? Tipo 17 ou 18 anos atrás. Sempre gostei do tema eletrônica e informática, né? Robótica tem a ver com mecânica, informática e eletrônica, né? Depois eu fiz computação, né? Fiz computação, pós, mestrado, e eu acabei caindo um pouco para a área de docência, né? Hoje eu sou coordenador da Uniciv, né? Eu coordeno 4 pós-graduações na Uniciv. Uma delas eu estou lançando agora em hardware hacking, né? Que é a área que eu mais gosto, né? Que eu atuo bastante, gosto bastante de segurança em embarcados, IoT, né, mais focado para essa área de eletrônica e ataques físicos e ataques focados em eletrônica. Trabalho como consultor também na área de segurança, né, pentest, análise de vulnerabilidade. E hoje em dia é isso que eu faço, né, pesquisa na área de segurança. Eu já palestrei em algumas conferências, entre elas a mais legal é a conferência do Balestra, que eu já palestrei. E estamos aí, gente. Animado e feliz pelo convite. Vamos discutir alguma coisa legal hoje. Legal, show de bola. Obrigado aí pela apresentação de vocês. De novo, em nome da ZUP aí, quero agradecer pela disponibilidade de vocês. Sei que é correria aí, sempre a galera tá trabalhando, né? O pessoal acha que onar os outros, né? Dentro da lei, é claro, que não que não dá trabalho, mas dá trabalho sim. E aí eu queria aproveitar e trazer um assunto para nossa mesa aqui, né? Para nossa conversa, que é o seguinte: pensando nesse tema, né? Desenvolvimento seguro. E, de novo, pensem, a minha proposta para vocês é a gente pensar numa perspectiva diferente. A gente está num evento, né, de desenvolvedores, né, ou para pessoas desenvolvedoras como um todo, e aí eu queria trazer que vocês trouxessem um pouco dessa visão de uma perspectiva diferente. Então, pensando nesse tema, né, desenvolvimento seguro, ou desenvolvimento, ou software, né, até mesmo se tu tem um software embarcado, se tornando um appliance ou um hardware com firmware em si, como vocês têm visto hoje, né, são experiências diferentes de mercado, como vocês têm visto isso hoje nas empresas do dia a dia? E aí eu queria fazer essa pergunta para todos, assim, né? Como vocês têm visto essa adoção das companhias, das empresas nos dias de hoje? Como vocês têm enxergado isso? E aí fiquem livres para comentar, não tem uma ordem aí de resposta. O que vocês acham disso? Cara, eu vou começar lançando uma polêmica, então. Tem uma tal que acho que foi até do Chapter Vancouver do OASP, que deu bastante polêmica lá, que foi que a AppSec tem que morrer, né? E eu concordo plenamente com essa frase, né? Application Security, da forma que a gente conhece, ela tem que morrer. E eu trago essa polêmica no sentido de que acho que todo mundo aqui já prestou consultoria ou trabalhou diretamente em um time de segurança de aplicações e, consequentemente, de desenvolvimento seguro, aonde você vai ter, normalmente, em empresas de grande porte, 2.000 desenvolvedores, 2.500 até 4.000 desenvolvedores, e um time de segurança de aplicações de desenvolvimento seguro de 10. Né? Isso não é escalável, né? A mesma coisa de tu precisar escalar a sua aplicação e ela simplesmente não pode escalar. Isso gera uma infinidade de gargalos, assim, uma treta colossal que não tem consultoria no mundo que resolva, né? Então, eu defendo bastante que esse modelo, né, de trazer Application Security como um squad, um time,
dentro daquele modelinho Spotify de agilismo, é o que está fazendo o Brasil ir na contramão do que está acontecendo lá fora. Né? Uma evolução de entender a cultura de DevSecOps e tudo mais, e a gente vê isso acontecendo muito forte aqui dentro do Brasil. Cada vez mais o pessoal desprodutizando, né, coisas de segurança, e ao invés da segurança se tornar algo natural dentro de uma pipeline de desenvolvimento, ela vira impeditivo ou gargalo, na maioria das vezes. Né? Então eu starto com essa fala polêmica aí. Eu acho, assim, como o Jonas falou, eu acho que é uma questão estrutural. Eu não tenho muita bagagem para falar de SecOps, né, nem de DevOps, e nada que tem muito a ver com software, porque para eu ser um programador medíocre eu teria que melhorar muito, né? Meu lance é mais focado na área de eletrônica. Mas eu penso que isso é bastante estrutural, cara. A própria formação do indivíduo, mesmo na faculdade, o cara tem uma formação bem pífia em segurança da informação, e quando ele desenvolve aspectos de programação, né, conhecimentos em programação e desenvolvimento, ele quase nunca é focado em desenvolvimento seguro, ou quase nunca tem uma matéria focada em desenvolvimento seguro. Então o cara sai da faculdade, entra como um desenvolvedor júnior, e ele entra sem noção nenhuma de desenvolvimento seguro, e às vezes o cara é pleno ou até mesmo sênior sem noção nenhuma de desenvolvimento seguro. Então é algo que não diz respeito nem à faculdade, né? Nem a faculdade implementa isso na grade, e nem as empresas se ligam para introduzir isso como um curso livre ou como um treinamento. Então, essa questão que o Jonas trouxe é muito interessante, porque parece que, por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, ou pelo menos na pequena bolha onde eu vivo, ninguém se importa com isso ainda. Então, parece que é mais fácil hoje em dia você terceirizar para uma equipe de TI, onde tem 10 caras, uma equipe de SI, onde tem 10 caras que entendem de revisão de código, onde tem 10 caras que entendem de pentest web, para os caras resolverem os problemas críticos e fazerem uma revisão de código, e deixar os programadores lá desenvolvendo da maneira como eles saíram da faculdade, ou desenvolvendo da maneira que eles foram ensinados a desenvolver, da maneira que eles aprenderam sozinhos, digamos assim, né? Sem seguir parâmetros, sem seguir métricas, sem seguir metodologia de desenvolvimento seguro. Talvez porque seja mais caro treinar 10 mil desenvolvedores para o desenvolvimento seguro do que pagar uma equipe de 10 desenvolvedores que já tem esse background. Não sei, talvez seja isso. Talvez seja cultura, talvez quem esteja na frente desse projeto não tenha essa visão, aí seria algo para se discutir, né? Então o pessoal que está aqui junto comigo tem muito mais propriedade para discutir, mas eu trago a dúvida aí para que vocês falem um pouquinho. O que vocês acham? Seria problema de grana? Seria problema de cultura? O que é, né? Minha visão é a seguinte, assim, fazer a segurança não é tão fácil, né? Então, o problema não vem nem dos desenvolvedores que estão nas empresas, já vem dos próprios professores na faculdade que não sabem nem ensinar, não sabem nem o que é desenvolvimento seguro, né? Eu vim de uma faculdade que, na época, ela era eleita o melhor curso de sistema de informação do Brasil, que era no Unesp de Bauru, né? E, cara, assim, você olhava, na época, assim, quando eu entrei na faculdade, já estudava, né? Eu entrei na faculdade, foi em 2002, né, e eu já estudava a parte de segurança, né, já tinha uma noção boa, já tinha encontrado vulnerabilidades, enfim, um monte de coisa, né, já sabia de exploração, e você olhava para o código que a professora escrevia, assim, na lousa, enfim, nos documentos, e falava assim, esse código tá todo bugado, né, então, você cai numa situação que o pessoal já aprende errado na faculdade, né? Hoje em dia, não sei como é que tá, mas eu acredito que não deva ter mudado muito. E, né, que nem o Júlio comentou, né, assim, às vezes o pessoal prefere, né, o Jonas comentou, puxa, a empresa tem 2 mil desenvolvedores. Pois é, a gente viu uma situação dessa daí. A grande questão é dar conta de analisar, né? Um time de SI de 10 pessoas não vai conseguir analisar. Aí a gente pega e fala, então, tudo bem, então a gente vai colocar ferramentas no processo de desenvolvimento, né, para o desenvolvedor chegar lá e dar um play, né, e ver as vulnerabilidades que tem e já corrigir para não deixar chegar, de repente, num final, onde vai ter um code review final de forma manual, né, ou onde vai ter um pentest aí de forma manual, que acaba pegando coisas que as ferramentas não pegam, né, mas ainda assim, às vezes o volume é muito grande, né, então
E as ferramentas funcionam direito também? As ferramentas têm dois problemas, né? Um é a implementação, que muitas das vezes, muito mal implementadas as ferramentas, né, geram falso positivo demais, e os desenvolvedores acabam não acreditando mais na ferramenta, porque falam assim, não vou nem olhar esse negócio aqui, não vou ficar perdendo tempo, porque esse negócio me aponta um monte de porcaria, né? O cara está com prazo apertado, a ferramenta cuspindo um monte de falso positivo, então a ferramenta acaba caindo em descrédito, né? E outro problema são os falsos negativos, né? Que a ferramenta deixa passar muita coisa também, né? Muita coisa, e muita coisa a ferramenta não consegue também ter uma noção, né? Questão de número negativo, a ferramenta não consegue ter noção, pensando numa regra de negócio, número negativo, a ferramenta não consegue pensar, né? Fazer TED com número negativo, poxa, a ferramenta não consegue pensar em algo desse tipo, né? A gente encontrou algumas vulnerabilidades, né? A gente encontrou algumas vulnerabilidades aí em processo de teclado virtual, né, de autenticação, que é aqueles 1 ou 2, 3 ou 4 cliques para clicar. Cara, assim, a ferramenta não tem capacidade de pegar e de analisar um negócio daquele. Tem que passar por um processo de análise manual, né? Mas e aí, como é que você faz também para dar vazão, né, num volume tão grande, né? Vazamento de informação, a ferramenta é muito difícil, a ferramenta conseguir saber se um usuário deveria ter permissão para acessar aquela endpoint, aquela API, ou não, se é para ter acesso àqueles dados ou não. Então, assim, é uma situação, né, que eu acredito que tem que ter muito treinamento, né, do pessoal, né, e no geral o que a gente vê em relação aos treinamentos é que, assim, os desenvolvedores não programam errado por maldade, né, programam errado porque não tem conhecimento mesmo de como é que funciona, o ataque, não sabe o que é uma falha de injeção, não sabe o que é uma falha de serialização, né, poxa, assim, a gente já foi em várias reuniões que o pessoal usa coisa hard-coded, né, em aplicativo mobile, né, e acredita que o pessoal não vai ter acesso porque usou um DexGuard, porque usou um Arxam, né, puxa, eu tô seguro porque eu paguei 300, 600 mil dólares aqui numa ferramenta que os caras me venderam e falaram que tem criptografia militar. Eu falei, cara, não é bem assim, né, velho? Então, assim, aí você vai lá, demonstra que o cara vê que a arquitetura tá toda errada, né, que o cara precisa reescrever um monte de coisa, que ele pensou que aquilo lá ia funcionar. Então, assim, o que eu vejo, né, assim, treinamento é o que tem que ter, junto com tecnologia bem configurada, mas sabendo que a tecnologia não vai salvar o mundo, né, assim como se a gente vai colocar uma ferramenta de SAST ou DAST, não vai pegar 100% dos problemas, mas vai pegar uma boa parte, né, a gente também poderia usar um firewall de aplicação, por exemplo, que também não vai evitar 100% dos problemas, né, mas ainda assim, falha de aplicação tem muito problema com falha de serialização, com a questão de vazamento de informação, né, por endpoint, questão de brute force em alguns, né, então, assim, muita coisa passa também, então, assim, é um conjunto de coisas, né, onde que eu vejo que, assim, a principal coisa é dar treinamento para os desenvolvedores mesmo, que nem eu comentei, eles pegam rápido, né, quando você dá um treinamento, eles já sabem, puxa, eu programei, esse negócio já programei errado, os caras já vão lá, já vão corrigindo já, porque eles não programam errado por maldade, programam errado porque simplesmente não sabiam mesmo, né, que aquilo lá era um problema que eles faziam, então eles já voltam meio que corrigindo, e às vezes treinamento rápido, coisa de 1, 2 dias, né, dá um up muito bom na equipe. Aí também tem aquela questão de turnover, de repente criar um treinamento online para o pessoal, né, ter sempre acesso ao treinamento, criar cartilhas de desenvolvimento seguro, e sim, criar uma política de desenvolvimento seguro, onde vai colocar alguns softwares, né, de acordo com a análise de ameaças, né, alguns softwares que vão ser analisados de forma manual, outros vai ser só de forma automatizada, enfim, fazer uma definição para poder tentar mitigar aí os principais riscos, né, que possam surgir durante o processo de desenvolvimento e na publicação de um software. Minha visão é essa. Putz, o Balança falou tudo já, não tem mais o que falar, tá bom. Azar é teu, ninguém mandou deixar ele falar primeiro. Tô brincando, zoeira. Então, vou tocar em alguns pontos aqui. O primeiro que o Jojo falou ali, e o Balestra e o Júlio também falaram, também, tipo, não tem o foco, né, na faculdade de desenvolvimento, não tem o foco de segurança. Não, pelo menos até onde eu sei, são pouquíssimas ou quase nenhuma faculdade no Brasil que realmente dá foco em desenvolvimento seguro, né? Não estou falando de segurança no geral. Eu fiz a faculdade de desenvolvimento e o que eu aprendi durante a faculdade de desenvolvimento era o que é um malware, o que é um DDoS, né? O que é, sei lá, alguns conceitos, né? Mas de desenvolvimento seguro, né, a gente não aprendia. Tanto é que a gente fazia os projetos, né,
de programação lá das linguagens e fazia o software funcionar. Chegava e ia apresentar lá para o professor colocava lá um campo que estava esperando a letra, o professor colocava um número, o programa crashava, né? E a gente ficava lá, e aí, agora, né? Porque nem isso ele passava para a gente, não foi ensinado, e paciência, né? A gente aprendia a fazer o software rodar. Então, eu gosto muito de uma palestra que o Dean Screws, da OASP, ele deu no AppSec Latam de 2011, lá em Porto Alegre. Então, ele fala desse tema de que o desenvolvedor não quer fazer software inseguro, entendeu? Não é a intenção dele, né? Mas é porque ele não sabe, paciência, entendeu? Ele foi treinado a vida toda a fazer desse jeito, ele vai continuar fazendo, enquanto não ensinarem ele uma outra forma, uma forma melhor, e derem tempo para ele fazer da forma segura, obviamente, porque não adianta querer que ele coloque segurança, mas não dá tempo, porque vai ter um extra, vai ter um tempo extra, né? Então vai ter que pesar isso daí também. Então acho que isso é bem importante. O treinamento é inicial, tanto é que no SDL da Microsoft, de quantos anos atrás? Já vai fazer, eu acho que 10 anos mais, ou mais que 10 anos que foi publicado o SDL da Microsoft, e a primeira coisa que o SDL fala é treinamento de desenvolvedores, treinar sobre desenvolvimento seguro, saber fazer validação de entrada adequadamente, né, o encoding de saída, proteger as queries contra SQL injection, essas coisas básicas, entendeu? Que a gente ainda pega por aí. Apesar de ter melhorado muito os frameworks já fazerem isso para muitos desenvolvedores e muitas linguagens, você ainda pega, porque é a forma que eles aprenderam, entendeu? Então, eu acho errado essa mania que muita gente de segurança tem de culpar o desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor não tem culpa, cara, né? Então, ele não sabe, ele precisa de treinamento. Então, acho que treinamento em segurança de aplicações, desenvolvimento seguro, DevSecOps, isso é primordial, né? Beleza, isso é um ponto. O segundo ponto é que o Jojo também falou que não escala, né? O pessoal acha, beleza, para desenvolver software, você precisa de pessoas, né? O seu, até hoje, né, não tem inteligência artificial que eu saiba que faça o código para você. Você diz o que você quer e ela vai gerar o código prontinho, bonitinho, funcionando para você. Não existe. Você precisa de pessoas, né? Para segurança também, só que muita gente acha que ferramenta é a solução, né? Ferramenta automatizada, roda um scanner automatizado e ele vai achar para mim o que 2, 3 analistas de segurança achariam ou não achariam, não sei, né? Então, aí você tem que pensar nisso também. Não existe ferramenta, né? Não existe software 100% seguro e não existe ferramenta 100% de segurança, que vai achar tudo, né? Sempre ela vai deixar passar algumas coisas, né? Ou vai achar coisa demais, ali vai ter falso positivo, né? Paciência. Então, isso não é a solução. A ferramenta ela vai tirar o mato alto, vai te ajudar ali com problemas que são facilmente detectáveis, que não precisaria de um analista para detectar isso para você. Mas você ainda vai precisar de uma equipe robusta, de um pessoal capacitado que entenda disso, para justamente pegar aquelas questões que o Balestra falou, as regras de negócio, né? Aqueles testes ali que pensar fora da caixa, que aí vem da capacitação do profissional de segurança, né? Pensar naqueles cenários, né? Os cenários de abuso, os casos de abuso ali, né? E um outro ponto aqui é assim, a falta de investimento, né? Falta de investimento, de qualificação das empresas, são pouquíssimas empresas que investem, né? A gente falou, precisa de treinamento na faculdade, não teve. Chega na empresa também, não tem treinamento, não tem capacitação, cara, aí fica difícil, o desenvolvedor vai continuar fazendo o mesmo, né? Se não tiver nenhum incentivo, pelo menos, né? Então, é isso, são poucas as empresas, pelo menos no Brasil, que eu vejo, que investem seriamente em treinamento de desenvolvimento seguro, né? A não ser que seja algo apenas para cumprir tabela, né? Para atender um compliance, algo de conformidade, como um PCI, aí o pessoal vai e faz, né? Mas fazer por fazer, só para treinar, para capacitar o pessoal, é muito difícil de você encontrar, né? Então, eu acho que tudo isso daí, né, gera esse problema que a gente tem hoje, né? Segurança é um processo. Deixa eu aproveitar e te interromper e perguntar o seguinte: qual que é a tua perspectiva com relação ao Canadá, por exemplo, relacionado a isso? Porque depois, se vocês me permitirem, eu vou trazer um pouco da visão de Portugal, porque meu irmão está estudando isso lá, e aí eu posso compartilhar uma outra visão de fora também, né? Então, qual que é a tua visão com relação a outros países? Tu acha que essa questão de problema com desenvolvimento, isso é só Brasil, ou tu vê isso também nos Estados Unidos? Tu também interage bastante com outras comunidades, Estados Unidos, Canadá, enfim, Europa como um todo. Como é que enxerga isso?
Beleza, não, show de bola. Eu não sei se, infelizmente ou felizmente, o problema é o mesmo, tá? Eu vim aqui para o Canadá para trabalhar para uma grande empresa de um aplicativo de delivery aqui no Canadá, que é tipo o iFood aí no Brasil, e eu fui o primeiro cara de segurança de aplicações, né? Eles não tinham ninguém, tinha um outro cara de segurança mais de infra, não tinha ninguém. E na época já tinha mais de 300 desenvolvedores só aqui no Canadá, né? A gente ainda tinha operações na Europa e na Austrália, né? Então só aqui no Canadá já tinha 300 desenvolvedores e um segurança de aplicações, né? Então vocês já imaginam aí como é que era, né, a situação, né? Então, assim, a gente teve que construir desde o começo, fazendo parcerias com os desenvolvedores, implantando algumas ferramentas para agilizar em algumas detecções, mas não escala, né? É o que o Jojo falou, não escala, não tem como, entendeu? Detectar tudo e paciência. Então, eu comecei com treinamento focado para desenvolvedores, ou seja, eu não estou ensinando o desenvolvedor a achar XSS para SQL Injection, né? Eu estou focando nos controles proativos ali da WASP, que é como evitar que essas vulnerabilidades aconteçam, né? Como fazer uma query parametrizada corretamente, como fazer uma validação de entrada corretamente. E isso é importante para o desenvolvedor, né? Ele não quer saber de explorar a aplicação, ele quer saber de fazer o código funcionar e funcionar com segurança, né? Então, essas parcerias com os times de QA, de desenvolvimento, para você também conseguir trazer novas ferramentas e tal, e entender também o problema deles, né? Você saber quais ferramentas que eles usam no dia a dia, você tentar conectar as ferramentas de segurança com essas que eles já utilizam na IDE, no Gira, por exemplo. Isso é muito importante. Não, legal. Eu trouxe isso porque, por exemplo, eu conversava com meu irmão, ele faz engenharia da computação lá, e engraçado que a engenharia da computação está totalmente focada em software, é muito engraçado, porque ele fala muito de Java, de Python, né, falou de Assembly, que foi uma das primeiras cadeiras que ele teve na faculdade, né, eu fiquei emocionado. Pô, o cara tá aprendendo Assembly na primeira cadeira, nas primeiras cadeiras, eu falei, pô, tu tá no caminho certo, né, cara? E aí ele entrou segurança, e ele falou, pô, agora eu quero saber de segurança e tal. Pô, só normativo. Aí eu queria cortar os pulsos, né, cara? Passou a normativa, velho. Como assim? Nada de conceito. Não, não. Ele falou o que é o hacking e tal, o que o hacker faz, né? Que é aquele conceito de criatividade. Isso, pelo menos eu fiquei feliz, né? Não é o cara do mal. Aí eu já fiquei mais feliz, mas, cara, a segurança, o resto foi só normativa. Só normativa, ISO e nada de conceito de malware. Tu falou aqui que as faculdades no Brasil ainda falam de malware. Então, assim, claro, estou falando de uma faculdade especificamente no Porto, uma faculdade super conhecida lá também. Então, eu acho que, como tu falou, infelizmente ou felizmente, não sei, tem esse problema, acho que ele é meio que mundial, assim, né? Ô, Felipe, então, só perguntando uma coisa para você. Você que está mais em contato com o pessoal de Portugal, tem uma comunidade forte de segurança lá, de hacking e coisa do tipo? Então, pelo que até o que eu sei mesmo, tem assim muito forte em Lisboa, né? Que é onde acontece o Upsides Lisboa. E daí, né? Mas tem só Upsides? Tem alguns outros eventos que você conheça, já que você está mais em contato? Porque eu já tentei entrar em contato, eu não encontrei muita coisa lá. Não. Porque lá é pequeno, né? Portugal é pequeno, é um país pequeno, né? É um país pequeno, exatamente. Então, não é tão, assim, tem os pequenos grupos, né, ainda, mas nada muito, assim, a nível de conferências ou meetups. Eles ficam muito mais sediados em Lisboa mesmo, e talvez tenha alguma outra coisinha no Porto, assim, como tu falou, mas não é por ser do tamanho, né, se a gente for pensar na Polônia, por exemplo, onde eu morei, putz, Polônia tinha alguns dos melhores times de CTF do mundo estão na Polônia, né, que é um nada, então é muito relativo, é muito de como tu leva isso. Mas mudando um pouquinho de assunto, né, não mudando de assunto, na verdade, falando um pouco disso, eu queria perguntar para o Jojo, na verdade, até para quem está aqui nesse bate-papo com a gente, está nos ouvindo e que não tem essa noção desse multicore, né, desse arco-íris que a gente tem dentro de segurança, que tudo que informou, eu queria só que ele explicasse um pouquinho para a gente sobre, sei lá, AppSec, Red Team, Blue Team, SRE, assim, um pouco o que faz cada coisa, né? Só que ele pudesse explicar um pouquinho para a gente, né? Como é que funciona isso dentro da companhia? Porque, claro, e isso entra uma coisa interessante. Eu conversava com o diretor lá de fora e ele falou assim: pô, a gente tem aqui um Purple Team. Só que o Purple Team dele fazia AppSec, fazia Red Team, fazia Blue Team. Aí quem cuidava das ferramentas dos sensores de defesa era o time de infraestrutura. Então, tipo assim, tava bagunçado todos os conceitos, entende? E, pô, era uma empresa lá de fora. Então, tem muito disso. Eu queria que o Jojo esclarecesse um pouquinho para nós aí, já que ele esteve bem por dentro disso aí para o pessoal.
Boa. Dentro de segurança a gente tem uma paleta de cor ali que cada dia nasce um trem novo, né? De vez em quando eu tô ali dando uns scroll em alguma zine, algum negócio assim, aparece lá Orange Team, Yellow Team. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Vamos com calma, pô. Tô perdido. No Brasil a gente malemar tem um Red Team, de fato, né? Red Team no Brasil hoje é visto como time de pentester. Sei lá, Treta, agora é treta. Agora é treta, né? Mas infelizmente é a realidade, né? Majoritariamente os times de Red Team que a gente tem no Brasil é um time que faz um pentest web, analisa um app ali, dá um universal, pega o Universal Bypass Script do Frida e olha um tráfego HTTPS, né? Mas igual o Balestra comentou, né? Falta aquela pegada de engagement mesmo de Red Team, né? Os caras que literalmente é os que quebra a porra toda, que vai tentar roubar notebook de dev, fazer ataque de engenharia social, fazer literalmente uma campanha de um apt, né? Não somente aquele pentest manjado, aquele escopo genérico e tudo mais. Né? Mas... João, desculpa te cortar, cara, é que eu fiz uma vez uma entrevista para um cargo de Red Team e eu fiquei perdido justamente nisso, cara, porque digamos que todo o meu script foi em cima de algo disso e o cara queria exatamente o oposto. Todo o meu script foi em cima de usar ferramenta assim, em cima de usar gadget para invasão, de usar engenharia social, de capturar coisa, de fazer todo o possível para atingir um objetivo, né? De estabelecer o objetivo e fazer o possível para atingir o objetivo, seja como for, mesmo que eu tenha que pular no lixo. E para os caras parecia que não era aquilo que eles queriam. Então, daí eu fiquei meio pensando, falei, talvez não é Red Team que os caras queiram, né? Talvez seja outra coisa. Né? Mas o problema pode continuar. O problema são os nomes, né, que o pessoal dá, né? Então, que né, assim como o pentest, análise de vulnerabilidade, virou uma bagunça só, né? O Red Team também agora virou. A gente faz o Red Team do jeito que o João está falando aí, tipo assim, pô, vamos lá com a parte física, engenharia social, clonar crachá, burlar. Picking servidor. Parece que eu dei até de alguns trabalhos que a gente fez, né, envolvendo engenharia social, pô, fingimos que desmaiamos com 3 pessoas, sal de fruta na boca, né, Balestra? Sal de fruta na boca, né? Na verdade não precisou, o cara já pulou, o guarda já saiu, que era um lugar bem complexo, assim, para ganhar acesso mesmo, e no final das contas o objetivo, nesse caso aí, era um banco até, e o objetivo era a gente conseguir, né, entregar a senha do presidente para ele, né, e a gente conseguiu, fomos lá, ganhamos acesso físico, ganhamos acesso lógico depois na rede, né, ganhamos acesso nas máquinas, ganhamos acesso no domain controller, conseguimos pegar a senha, no final das contas a gente pegou o domain admin na rede, né, e na própria parte da senha do presidente, a gente acabou usando o keylogger físico, até que foi mais rápido do que fazer brute force. E a gente colocou o keylogger físico na máquina do presidente, depois voltamos no outro dia. Exatamente o que eu penso. Red Team, para mim, quando eu penso em Red Team, é isso, cara. Mas o problema é que a nomenclatura é muito complicada. Exato. Assim, várias empresas, né, usam nomenclaturas diferentes. Né? Hoje, na verdade, Red Team virou qualquer coisa que é ofensiva e brute. Exatamente. Qualquer coisa que é parte de defesa. Então, se você for fazer um pentest na aplicação web, o pessoal chama de Red Team. Se for rodar uma ferramenta, um Nessus hoje, é o time de Red Team que está fazendo um Nessus, porque é ofensivo, não é defensivo para o time. Então, basicamente, virou isso. Mas tem que acostumar. O outro movimento que eu vejo também é muitas vezes a galera atrelando a sofisticação de um ataque, né? Aqueles novel attacks, né? Tipo, o cara, sei lá, deu um tiro, um quarteirão, chamou a atenção da polícia, não sei o quê. O Red Team não tem essa sofisticação toda. O Red Team tem um objetivo, cara, é quebrar a banca, né? E muitas vezes eu vejo que as empresas vendem Red Team como, é um time de extremos especialistas. Não, cara. Na minha ótica, né? O Red Team é a galera que tem que ali simular uma ameaça real, né? Uma ameaça sistemática. Os caras não tem que, sei lá, viajar para fazer um ataque, né? Igual o Balestra falou, o cara deitou ali do lado, fingiu que estava passando mal, o maluco entrou dentro do banco, os caras nem tinham para ele. Não precisa ter um zero day, um negócio que bypassa todos os controles de segurança e tal. Eu acho que o Red Team ele tem esse objetivo bem característico de ser uma simulação de ataque sistemático, né? Que também não seja toda vez aptzinho de micro-attack, né? Pegar ali o modus operandi e, de acordo com o desenvolvimento e maturidade do Red Team, eles começarem a ter seus próprios vetores de ataque, né? Montar sua própria matriz ali, né? Bom, parando de falar de Red Team, né? Desculpa.
Só para Não, ilustrar pode mandar aí. o que o Balestra falou para o Exame, pessoal que às vezes não foi. viu. Ó, pessoal, isso aqui é um keylogger físico, né? Você espeta ele atrás de um PC, isso aqui é meio antigo, mas tem uns que É tem grande. Wi-Fi. Então você espeta ele atrás do teclado, grande. liga ele na USB, e daí através do Wi-Fi você extrai a informação, né? Então tudo que o cara estiver digitando, né? É óbvio que ele não ativa antivírus nem nada, porque ele está, né, fora, né, efetivamente fora do domínio do antivírus. E você espeta atrás do computador da diretoria e acabou, cara. Você consegue saber tudo que ele está escrevendo, né? Pode continuar, Jonas. Desculpa te cortar, cara. Nada, pô, da hora. Hoje em dia tem até os bad cables lá, cara. Tava vendo alguns aí que, pô, já tá tudo ali no tipo C, né? Tu só espeta ali no DisplayPort e tu faz um Shadow Attack lá longe pra caramba. Tem vários. E aí, saindo assim da Color Wheel do time de segurança ofensiva, lá na gringa, a gente já tem o Green Team chegando com força, né? E tu parar pra pensar, pô, o que é Green Team, né? É uma junção de quem com quem. E mais convencionalmente falando, a gente tem o Blue Team, que hoje em dia, como o próprio Balestra comentou aí, cara, se tu realiza uma atividade defensiva, hoje, dentro da maturidade de segurança do Brasil, tu defendeu, cara. Você deu um TCP dump, tá? Blue Team, né? E se tu rodou o Nmap, você é Red Team, né? Sei lá. Acho que é mais ou menos isso que acontece hoje no Brasil, mas não necessariamente significa isso. A gente tem também ali o White Team, que eu acho que no Brasil seriam os times de GRC, né? Seriam os times de governança compliance, a galera que analisa a parte de logística, gerenciamento, a análise de certificações. Eu acho que muita gente que trabalha em banco, trabalha em instituições de saúde, que tem que, às vezes, atingir certas certificações High Trust, HIPAA, PCI e por aí em diante. A gente tem o Orange Team, né, que muitas vezes o time de Application Security, de Pentesting, né, também hoje em dia tem essa confusão tremenda no nome. Inclusive tem um vídeo legal do Live Overflow falando sobre isso, né, Pentesting versus AppSec versus Red Team, e sei lá. Né, e a gente tem o Orange Team, que hoje quem bota muito esse chapéu de awareness, de educação, né, de ter aquele tato ali de pulverizar a cultura de segurança ao time de Application Security, né, meio que o time de AppSec, até onde eu sei, não tem uma corzinha ali dentro dessa rodinha e tal. E a gente tem ali a galera de DevOps, né, a galera culturizada de DevOps, a galera que veio aí de sysadmin, que acaba botando o chapéu ali de Yellow Team, a galera que vai fazer pipeline, vai codar seu Infrastructure as a Code, codar seus Terraform, Ansible e por aí vai, né? E ali, acho que hoje um conceito novo que está começando a virar moda também, não moda no sentido positivo de ter maturidade, mas moda para usar nome, que é o Purple Team, né? Que é a vibe de tu ter a galera de Red, Blue misturado, assim, né? Acho que é meio forte dizer misturado, né? Um pessoal que, sei lá, é um Blue Team ofensivo, né? Acho que foi o Montoro que comentou, né? Que no passado a galera aprendia a defender para depois atacar. Eu acho que seria o que a galera tá chamando de Purple Team hoje, né? Eu fico bem confuso, assim, né? Igual eu comentei, às vezes eu vou ler um artigo, sai alguma coisa, o pessoal bota uma cor nova, assim, né? Eu tenho que começar a ler sobre o que é ela, mas acho que as mainstream, assim, hoje, né? Seria Red, Blue, Purple e Yellow, né? Legal, aproveitando esse tu tocou num ponto interessante, e até eu queria aproveitar e perguntar pro Magno o seguinte, o Gabriel colocou assim, que a gente falou, ele comentou sobre, alguém comentou ali, na verdade, alguém, né, vamos dizer o nome da pessoa, porque eu lembro ali, o Vlad colocou sobre a questão de Security Champions, né? E aí o Magno comentou até que não resolve todos os problemas, mas se tiver um apoio, autonomia dos gestores, já é uma ajuda, né? E aí o Gabriel colocou o seguinte, e a parte de monitoração de segurança das aplicações, modelagem de ameaça, ok, cultura DevSecOps, ok, mas acho que é importante isso também. E aí eu queria aproveitar e fazer esse link com o Magno, né, que é essa questão de DevSecOps. Porque é interessante que o Jonas comentou isso, o Gabriel também colocou, né, e aí talvez seja uma polêmica aí, né, DevSecOps, ele é uma cultura de aplicação dentro das empresas, Magno, na tua opinião, ou ele é um profissional que tem que trabalhar dentro do dia a dia, ele vai ser, a gente vê, aí agora, putz, a gente vê muito isso, né, a vaga de DevSecOps, o cara tem que ter tais skills para ser o DevSecOps da empresa. É uma cultura, não é uma cultura, é um profissional, não é? O que tu acha? E aí o Balestra, depois se quiser comentar também, seria interessante. Então, cara, eu acho que se a gente voltar um pouquinho para trás e aí falar de DevOps, né? Não DevSecOps, DevOps. DevOps também é cultura, né? Criou-se o termo do profissional de DevOps,
né? E aí fala, é o profissional que faz duas coisas, né? O profissional que é sysadmin e também programa, porque agora a infraestrutura é como código e tudo mais. Mas não é isso, tem toda uma cultura por trás aí que ser implantada para poder você realmente aplicar o DevOps, né? E aí entra a polêmica de DevOps já cobre segurança ou não? Precisa de um termo novo, DevSecOps, para cobrir segurança, né? E aí eu sou a favor, tem várias discussões aí, mas eu sou a favor de que realmente precisa de um termo novo, como DevSecOps, para cobrar, para focar em segurança. Por quê? Porque a maioria das empresas que dizem que fazem DevOps não estão fazendo segurança. Eles fazem teste automatizado, faz QA, faz build, pipeline, mas segurança não faz. Então, acho que a importância de um termo separado de DevSecOps é importante, mas também a cultura, né? Querer um DevSecOps, um cara que faça os três, ele vai programar, ele vai testar e ele vai operacionalizar? Não vai funcionar, não vai funcionar, entendeu? Isso aí é a empresa querendo economizar dinheiro, né? Sobre os Security Champions, eu implantei o programa de Security Champions aqui na empresa anterior, né? E aí a gente tem que pensar bem o que a gente está querendo, o que é o Security Champions. Vamos falar bem, vamos determinar bem o que é isso, né? Security Champion é um desenvolvedor que já atua no time, que já tem conhecimento da base de código e ele vai focar em segurança, né? O que é ele focar em segurança? É ele corrigir as falhas de segurança do repositório, do código dele, do time dele, ou implementar features de segurança também para o repositório, para o time dele. Ele vai ser o champion. O que ele vai ser o champion? Ele vai tomar a iniciativa, vai levantar a bola ali. Não quer dizer que ele vai resolver tudo também. Não adianta, também não escala. Mesmo que você bote um cara de segurança ali em cada time, não vai escalar, porque tem 8, 9 outros caras no mesmo time ali, outras pessoas, desenvolvendo código, uma pessoa cuidando de segurança, não adianta, também não vai escalar, ele vai deixar passar alguma coisa, e aí vai ficar sobrecarregado. Então ele é o cara, o champion, né, a gente traduzindo literalmente, ele é o campeão. Campeão é porque ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a levantar um ponto, levantar uma situação, ó, pessoal, isso aqui tá errado, vamos falar com o pessoal de segurança para ver qual é a melhor forma, a melhor implementação, entendeu? Ele não vai resolver tudo, mas ele vai ser um ponto de segurança na equipe de desenvolvimento. Ele vai trazer, ele não vai saber, ele não precisa ser um expert em segurança. Se tiver algum problema, ele volta para a equipe de segurança, pergunta, pede uma consultoria, pede um conselho, mas é isso. E aí ele tem que ter a liberdade de levantar esses pontos, né? Porque se ele começa a levantar esses pontos no time de segurança, no time de desenvolvimento, e a galera não começa a gostar, ele não tem autonomia para levantar esses pontos, ele vai ser excluído, ele vai ser isolado, entendeu? Então, esses detalhezinhos aí tem que ser levado em consideração. Não é só chegar e dizer, hoje você cuida de segurança também, né? E não resolve, não funciona. Beleza? Legal. Bom, deixa eu aproveitar então. Balestra, pensando nessa questão de desenvolvimento seguro, segurança, não desenvolvimento seguro como um todo, mas quando a gente fala de um pentest, assim, de um processo de aplicação de pentest web, por exemplo, ou em cima de exploração de uma API, o que tu recomenda, ou não sei se o teu time trabalha assim, ou que tu já viu, ou que ou que tu trabalhava antes, qual que é a relação que vocês utilizam com o ASP Top 10, por exemplo, para aplicação de um pentest web, por exemplo, né, olhando para essa exploração, ou eu sei, tudo bem, vai validar, depende muito do escopo, obviamente, né, mas qual que é a importância de ASP Top 10 na aplicação desse tipo de ação? Bom, assim, o ASP, né, Top 10, né, no caso, né, porque tem uma série de vulnerabilidades, né, que o ASP lista, mas o Top 10 são os principais, né. Bom, é até interessante ver o histórico, né, das versões do ASP Top 10, né, então, hoje em dia, um ASP Top 10 tem muito mais vulnerabilidades, né, apesar de ser um Top 10, né, eles acabaram adicionando classes de vulnerabilidades, né, vamos falar assim, injeção. No passado, você tinha o SQL Injection como um Top 10. Hoje, você tem injeção que tem SQL Injection, tem LDAP Injection, tem um monte de injection dentro de um item só do Top 10. Né? Então, assim, hoje em dia o Top 10 cobre muito mais vulnerabilidades do que, né, o Top 10, por exemplo, de algumas versões anteriores, né? Então, isso aí acho que é importante. Então, assim,
Eu acredito que é importante não se limitar, né, ao OWASP Top 10, né, isso é um negócio que é interessante, né, mas também, assim, ali é um belo de um direcionamento, né, do que, no mínimo, você deveria olhar, né, então, a gente segue, sim, alguns frameworks, né, o ASP Top 10, né, a gente até segue por conta, assim, para ter um padrão, né, para as empresas saberem o que a gente testou também, né, para a gente reportar e também colocar esse reporte, né, dentro de um padrão em cima de um framework, eu vou falar assim, em cima de uma entidade, né, então qual que é o item, né, do ASP que é afetado, então acho que é um negócio que é importante, né? Não sei se o Felipe caiu aí, mas Caiu. eu acredito que assim, a gente faz teste sim, né, baseado, né, no ASP Top 10, e é aquilo lá que a gente até comentou antes, né, assim, que até o Mag comentou, né, muitos testes, ferramentas pegam, mas muita coisa é a criatividade, né, de quem está testando, né, e que não vai ser ali, tudo bem, o pessoal do ASP Top 10 vai lá, coloca lá, logical flaws, lá, tipo, beleza, falha de lógica, mas e aí? Né, assim, o que a pessoa vai colocar, né, assim, a pessoa tem que entender, né, o contexto da aplicação, então isso é muito importante, né, quando é uma aplicação comum, ok, mas assim, tem muitas aplicações que a gente vai lá e faz uma reunião antes para o desenvolvedor, ou para o pessoal explicar qual que é aquela aplicação, qual que é a ideia, puxa, tem um cupom de desconto aqui, então como é que funciona, qual que é a geração, né, poxa, para a gente poder pensar, né, nas formas que a gente vai ter de atacar e a gente tentar implementar aqueles ataques, mas muita coisa não está documentado no OSP10, ele coloca, às vezes, muita coisa muito genérico, né? Então, falha de lógica, mas aí você tem que entender toda a lógica da aplicação. Mas sim, eu acho que é um framework para ser usado, né? É uma lista, na verdade, ali para ser usada, né, de bugs, para ser testados, e também vai muito de como se testa, né? Então não adianta nada o ASP Top 10 vai lá e fala assim, poxa, você tem que encontrar aqui um SQL Inject. Daí o cara vai lá, testa um SQL Injection só, sei lá, colocando uma aspa simples, de repente não retornou nada, então o cara não consegue identificar que talvez foi um blind, enfim, né? Também tem muito disso, né? Assim, a qualidade de quem está testando também influencia muito para saber se de fato, né? Existem várias formas de você explorar uma mesma vulnerabilidade, né? Alguns bypass, algumas questões de regex mal feito que o pessoal coloca para tentar fazer algum tipo de filtro, né? Então, também tem tudo isso, né? Assim, tem testes e testes também, né? Então, acho que isso é importante, né? Assim, ter, sim, uma lista do que testar, e eu acho que o ASP Top 10 é uma bela de uma lista, mas aí ter a criatividade da pessoa que está testando, o entendimento da aplicação para saber o que é um risco que não é, e de fato testar aquilo lá, e ter uma abrangência de testes grande dentro de uma mesma categoria de vulnerabilidades. Legal. E aí, partindo um pouquinho, por exemplo, agora para o IoT, né, eu queria perguntar para o Julião o seguinte, a gente tem visto aí, Júlio, que muitos usuários, né, principalmente quem trabalha com tecnologia, tem colocado o IoT dentro de casa, enfim, fazendo vários testes, né? E aí eu tenho percebido que algumas empresas também têm feito esse movimento, né? Pensando nessas organizações, enfim, empresas, como é que tu tem visto, assim, essa relação de incluir o IoT dentro desses ambientes corporativos, né? E aí, o que tu tem visto, assim, de principais falhas de software nesse tipo de equipamento mais voltado para o IoT, assim? Não sei se tu tem visto isso, qual que é a tua perspectiva com relação a isso nesse sentido? Minha perspectiva, a IoT é uma várzea. Não tem perspectiva, assim. É uma várzea. A IoT hoje é o que era com segurança nos anos 90. É basicamente isso, tirando desenvolvedoras grandes de tecnologia, que já têm processos maduros de desenvolvimento e que eles migram esses processos de desenvolvimento de software também para o hardware, né? E que daí eles já têm ali desenvolvedores que, além eles já têm processos de desenvolvimento tanto para software quanto para hardware, é mais fácil você migrar os processos de desenvolvimento seguro para hardware também. Fora isso, empresas pequenas elas não se importam, não dão a mínima para desenvolvimento seguro de hardware, né? Inclusive era algo que eu gostaria de salientar. Hoje a gente está na era, né, onde o IoT está entrando e começando a fazer parte da nossa vida. Então todo mundo usa um smartwatch hoje em dia ou usa qualquer coisa, né? Daqui a pouco qualquer wearable, daqui a pouco roupa, ou enfim, sapato, ou carro, ou qualquer coisa vai ter
vai ser embarcado e vai ter conexão com a internet. O grande problema não é só a conexão com a internet. Mesmo antes da conexão com a internet já tem problema, né? Já existem problemas. A questão é que a gente passa de um cenário onde existia uma segurança por obscuridade e a gente vai para um cenário onde, com as tecnologias de hoje e com o processo facilitado de manufatura que a China propicia para a gente, algo que era seguro por obscuridade até então, porque a gente não tinha hardware para testar, porque a gente não tinha uma plaquinha que fizesse conexão por JTAG, que fizesse UART, 2C, I2C, e não operasse nesses diversos protocolos de hardware. Hoje a gente tem plaquinhas que custam aí, sei lá, $5, $10 e fazem isso. Então hoje você consegue ouvir o hardware, né? Hoje você consegue ouvir e interagir com o hardware, né? Você consegue falar e você consegue escutar microcontroladores. É o que eu costumo dizer, o que os gringos já falam isso faz um certo tempo, né? Aqui no Brasil, em questão de hardware, a gente é meio atrasado por conta da dificuldade, por conta do preço, né? Para se adquirir hardware, né? Muito por conta do dólar também. Mas hoje a questão dos fault injection são os cool kids, né? Fault injection attacks hoje e side channel attacks são os cool kids do hardware. Então, tudo que tem a ver com fault injection e side channel attacks, provavelmente você vai encontrar uma maneira, algum tipo de fault injection que vai funcionar nos hardware, sendo IoT, embarcado de qualquer tipo. E provavelmente as empresas que desenvolveram aquele hardware não têm a mínima noção que isso vai funcionar. Não adianta nada você pegar o que o Jonas acabou de postar ali do Apple, do iTag da Apple ali, que inclusive quem onou o iTag no mesmo dia que ele saiu foi o Thomas Roth. O cara é incrível, né? Um moleque incrível, 30 under 30, né? Já foi pela Forbes, colega dos brother aqui de Londrina. Os caras já tomaram várias cervejas com ele. O moleque na época tinha 16 anos, hoje o moleque tá voando, né? Ele e o maluco que é o Smash Stacking, e o maluco do Live Overflow também, que eles são amigos, tem um treinamento lá na Alemanha. E eles hoje utilizam muito fault injection attacks, né? Ataques baseados em fault injection e também fault análise, power análise, esses tipos de ataques mais baseados em hardware, para que quando você não tenha uma falha lógica, você crie essa falha lógica através de uma falha física. Vou dar um exemplo, então. Vamos supor que você tem uma criptografia RSA lá muito bonita, ou uma criptografia AES muito bonita, e matematicamente aquilo lá é perfeito, digamos assim. Então vai ser impossível de você quebrar aquilo, em teoria é improvável ou impossível de quebrar aquilo em uma vida. Só que quando você insere aquilo num hardware, você está inserindo aquilo não está mais no plano das ideias, não está mais num plano adiabático, num plano hermético. Você inseriu aquilo num dispositivo de silício e aquele dispositivo de silício ele está subserviente à física. A partir do momento que ele está subserviente à física moderna, ele está subserviente a eletromagnetismo, então eu tenho uma série de ataques onde eu posso baixar o nível de interação com os bits, ou baixar o nível de interação magnética ou elétrica, onde eu consigo quebrar o meio de suporte e não, de fato, a criptografia. Então, aquela criptografia que era muito bonita no plano das ideias, ela se torna falha justamente por conta do meio de suporte onde eu inseri aquela criptografia. E é por isso que a gente tem hardwares como, por exemplo, um chip Whisper da vida, que é um hardware onde ele usa differential power analysis, né? Análise de tensão diferencial, análise de corrente diferencial, para, por exemplo, reverter uma criptografia ou para encontrar a senha de uma determinada criptografia. Eu tenho um hardwarezinho desse aqui, se vocês quiserem eu mostro também. Então esses são os tipos de ataque que a gente tem hoje em dia para IoT. Tem vários, né? O desenvolvedor de hardware, quando ele vai desenvolver uma nova placa, ele não se preocupa muito com quais dispositivos, com quais circuitos integrados ele vai utilizar. Ele não se preocupa muito com quais vias ele vai deixar aberto, né? Quais protocolos estão trafegando através dos barramentos ali, quais, digamos ali, o que eu posso estabelecer de conexão ali? Eu posso estabelecer uma conexão UART, né, serial. O JTAG está habilitado, eu consigo fazer uma conexão via JTAG. A memória trabalha em I2C, então eu posso fazer um dump do firmware utilizando o protocolo I2C ou SPI. Então o cara
não se liga muito porque não tem um crossover muito interessante da área de eletrônica com a área de segurança. Esse crossover foi feito da área de computação para a área de segurança, né, desde o começo. Está crescendo agora esse lance de crossover de engenharia elétrica com segurança, né, porque agora o IoT está começando a chegar no mercado, os embarcados mais inteligentes e com conexão à internet, e geralmente isso causa problemas de invasão de privacidade, e isso força o mercado a desenvolver políticas de boas práticas de segurança, porque começa a dar merda, começa a perder dinheiro, então a partir desse momento os caras começam a ver pelo lado da segurança, mas até então era próximo de zero. Segurança, quando você fala segurança em hardware, em eletrônico, o cara pensa em prevenção contra surto elétrico, né? Prevenção contra a queda de energia, essas coisas assim. O cara nunca vai pensar... Desculpa te interromper, Júlio. Fazendo um gancho aí com relação a essa questão de embarcados, enfim, uma coisa que a gente percebe muito, quem olha para isso, sempre tenta fazer um buffer overflow nesse tipo de app, porque é restrito, é mal construído e assim por diante. E aí eu queria aproveitar, porque a gente já está com o nosso tempo meio que estourando, eu queria aproveitar a pergunta que o Davi fez ali, que eu acho que é interessante trazer para a mesa, né? E aí eu queria começar com o Balessa, depois a gente pode ir rodando todo mundo, que é o seguinte: ele falou que outro dia perguntaram para ele se buffer overflow é um tipo de injection. Eu vi que o Magno respondeu ali, mas eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês acham, porque hoje se fala muito isso, né? Tu pega qualquer moleque que está começando na área de segurança e ele diz assim, não, buffer overflow é a minha especialidade. Então, assim, enfim, tem que entender um pouquinho mais desse negócio, mas ele é um tipo de injection, o que vocês acham nesse sentido, assim? Vocês podem começar aí, porque para mim, eu categorizaria buffer overflow como buffer overflow, tá ligado? Como overflow de buffer. Tudo depende, né, do que assim, bom, o que é o buffer overflow, né? Pô, o buffer overflow vai estar inserindo mais você vai estar, vamos pensar numa uma garrafa de coca aqui. Eu tenho um copo de 500 ml, né, e tenho uma PET de 2 litros. Vou começar a virar aquele negócio lá, né, e uma hora meu copo vai começar a vazar e vai vazar coca na minha mesa. Na verdade, a gente tem que entender a mesa com uma memória, né? Então, assim, se o cara falar que ele está injetando dados numa memória, assim, buffer overflow para mim que nem falou, assim, é um buffer overflow mesmo, né? Então... É um conceito conhecido que o Balestra está falando, é um conceito conhecido da computação. Assim, overflow de buffer sempre existiu. Eu estou injetando na memória. Tudo bem, tipo assim, do meu processo, né, da memória do meu processo, eu estou conseguindo injetar, mas não é injetar, na verdade você está sobrescrevendo os dados na memória, né? Você está controlando ponteiros, controlando, enfim, registrador, né? Assim, não sei se o termo injetar... existem antes de injections, pelo que eu saiba, né? Porque injection veio meio que com esse conceito de web, e overflow é mais focado em aplicação, e, bom, lá no paper do Alep One, né, lá do Smashing the Stack for Fun and Profit, lá em 1992, quando ele desenvolveu esse paper, sei lá se tinha, se tinha SQL Injection, esse caralho, acho que nem tinha ainda. Não, isso daí não tinha. SQL Injection vem da década de 2000. Então, tipo, é de muito antes, né? Aí a cara vai falar assim, puxa, o cara tá injetando shellcode, aí porque isso é um injection? Mas assim, se fosse... assim, você cara pode até falar assim, puxa, buffer overflow é um injection? Porque você tá injetando o seu shellcode no processo, na memória. Sei lá, é isso que a gente chega para falar, entendeu? É muito termo, cara. Red Team, Yellow Team. Tem diferença também, no final das contas, né, mano? Yellow Team, né? Então, assim, cara, assim, é muito termo para a mesma coisa, entendeu? Isso é que eu vejo, né? Assim, na época de cross-site scripting também, inventaram 350 termos para a mesma coisa. Né? Para phishing também, cara, para phishing tinha um monte de coisa que era tudo, na verdade, era tudo phishing, era phishing, spear phishing, eu não sei o que, cara, o que é um phishing, né, velho? Então, assim, overflow é overflow, assim, puxa, mas eu tô injetando o shellcode, tudo bem, então, se quiser chamar de injection, chama, né? Até teve uma discussão aí, que até o Rodrigo Rubira teve uma discussão com um cara aí, há um tempo atrás, lá, que ele ficava falando que
o buffer não estoura, ele extravasa. Não, porque o termo estouro está errado, ele extravasa. O cara, enfim, professor universitário brigando nesse negócio aí. Eu falei assim, poxa, meu, aí o Rodrigo já deu uma maneira, ele falou assim, meu, o negócio é o seguinte, não, a exploração não é uma arte. Então, assim, eu tenho licença artística, eu chamo do jeito que eu quiser. Então, beleza. Então, assim, cara, não adianta ficar discutindo o termo, né? É meio complicado, mas... Esse lance de termo é um saco, principalmente quando o cara se atém mais ao termo do que para a técnica, saca? Foda-se o nome, saca? Foda-se o nome, não faz diferença nenhum. Contanto que galera Cert Hunter que tem dessas, cara. Hoje o pessoal que tem trocentas certificações, às vezes tu fala algo diferente, cara, pô, tu tá falando errado, velho. Mas esse playtest tá aqui, cara. Pô, a Shell, tá ligado? Tá aqui a Shell. Pô, tu tá falando do jeito errado. Eu falei, pô, então tá bom. Então muda. Mas sabe que isso é uma coisa interessante, João, porque isso é uma coisa que eu comento muito com as pessoas, né? O pessoal me pergunta assim, pô, o que eu tenho que falar numa entrevista de emprego? Eu falei, cara, tem que falar o que o cara quer ouvir. Não que talvez tu faça na prática, porque eu já vi situações onde tu não usou o termo que o cara ouviu falar em tal estudo, então que nem o Balestra falou, pô, o cara não usou o termo que o professor ensinou, então para ele tá errada a resposta, entendeu? E aí isso é horrível, por isso que às vezes tu fazer uma prova técnica de fato, então assim, cara, eu preciso que tu chegue no AD aqui, tá aqui o teu ambiente, tá aqui, eu preciso que tu explore o máximo que conseguir dessa aplicação, entrega a VM e faz, te vira aí. Seja mais assertivo, talvez, do que tu ir para perguntas técnicas. Às vezes o cara fala uma coisa e tu aprendeu, ou sei lá, alguém te ensinou um termo, e aí tu fica fica preso naquele termo. Assim, se o cara não falar essa palavrinha aqui, estouro, né? Ou o termo que o Balestra falou agora. Extravasar. Se não extravasar, pô, tá errado. Aí o cara diz assim, pô, tá errado, o cara não falou o termo, ó, não aprovado. Então é muito nessa pegada aí. Galera, a gente poderia ficar aqui, mais 3 horas conversando. E, primeiramente, eu queria agradecer em nome da ZUP aí. E eu queria abrir para vocês para as considerações finais e dizer para a galera aqui que está nos assistindo, eu vou soltar um link ali no chat, né, para eles comentarem e deixarem o feedback ali só desse bate-papo, é um linkzinho com acho 3, 4 perguntas, só para a gente poder ir melhorando para os próximos eventos e continuar trazendo essa galera, gente boa aqui que participou. E o meu muito obrigado, né, em nome da ZUP e em nome do Felipe também, né, que vocês aceitaram aí essa brincadeira. E aí eu abro para vocês deixar essas considerações finais e, enfim, self-promotion total agora de vocês. Não querem, né? Começar, então, já que todo mundo ficou quieto, né? Tem que terminar. Não, mas assim, eu que agradeço aí o convite, né? Mais uma vez aí por estar participando, junto da ZUP, né? Junto com o pessoal todo aí. É sempre um prazer estar falando com o pessoal. E é isso, assim, o desenvolvimento seguro é uma área que há muito tempo atrás eu já comentava, até eu tocava uma área de P&D, né, da Cypher, tinha alguns desenvolvedores que queriam que a gente desenvolvesse um produto, né, e tinha alguns desenvolvedores que queriam ir para a área de segurança, e falaram assim, o que eu tenho que estudar? Eu falei, cara, você é desenvolvedor? Faz o seguinte, estuda esse negócio, que eu dava uns livros de desenvolvimento seguro para eles, né, e que esse negócio vai bombar, né, isso daí é coisa de 7 anos atrás, né, e pô, hoje o cara tá aí na área de segurança, gerente de segurança, né, porque assim, aquilo que a gente já comentou em outras, até acho que até no outro evento que a gente fez, né, Felipe, que assim, o pessoal foge muito da base, né, assim, o cara de pentest não sabe desenvolvimento, pô, isso aí, o cara fica muito limitado, né, então assim, se você pega alguém de segurança, mas que sabe desenvolvimento, também pensando em segurança de aplicação, né, é um negócio que ajuda muito, né, o desenvolvimento da pessoa, né, então, ir para lidar com desenvolvedores, nessa questão que o Magno comentou aí, né, de security champions. Então, assim, é um negócio que, assim, é uma área que está em crescente ascensão aí, né? Crescente ascensão é complicado, né? Mas está em crescente de desenvolvimento aí. E eu acho que tem muita oportunidade, precisa de gente, né? Precisa de gente boa, porque, enfim, os softwares têm muitos problemas de segurança, as ferramentas não funcionam direito, precisa ter gente junto, boa, que consiga instruir, que consiga, né, ensinar o pessoal a programar direito e consiga pensar fora da caixa também para tentar achar os bugs aí, né, antes das fraudes acontecerem. Então, tem muita vaga aí para pessoas boas na área. Eu acho que é um negócio que vale a pena estudar e eu não vejo um negócio diferente, né, de como mudar isso daí. Não vai precisar mais de segurança em software, não, cada vez precisa mais, né, assim, agora a sua ferramenta vai substituir todo mundo aqui, não vai ter mais ninguém para fazer teste, não esquece, cara. Isso daí, assim, eu não vejo isso daí acontecendo.
Assim, nem nos próximos 20 anos que seja, mas não consigo ver acontecendo, porque depende de pessoas. Se dinheiro e ferramenta fossem resolver problema, Microsoft não teria mais bug, Google não teria bug, porque só tem para comprar todas as ferramentas, né? Então, não é só isso que vai ajudar aí, né, que vai resolver o problema na área de segurança durante o processo de desenvolvimento. A gente vai por ordem ou posso eu? Pode. Beleza. Bom, pessoal, eu agradeço todo mundo. Eu agradeço primeiramente ao Felipe por ter chamado a gente, convidado o pessoal aí, o Balestra, cara. Valeu pela talk aí, Magno, Jonas, muito obrigado. Pessoal, se vocês gostam da área, eu tenho um pouquinho de interesse na área de hardware e tal, eletrônica, se quiserem dar uma olhadinha no meu Instagram lá, eu posto coisa todo dia, Júlio Della Flora, dê uma olhadinha lá. Fico muito feliz pela talk. Sempre que precisarem, quiserem me chamar para as mesas redondas aí, me chamem, eu fico à disposição de vocês, eu agradeço muito. De bola. Vou falar um pouco aqui também. Eu não tenho rede social, acho que eu só tenho o grupo do WhatsApp do Magno lá e o LinkedIn, né? Não tenho mais nada além disso. Eu só tenho GitHub, eu acho, né? Acho que quem quiser me encontrar aí acha bastante. Twitter, pai. Twitter. Twitter, eu tenho Twitter, é verdade. Tô te agenciando. Eu não lembrava do Twitter, eu tenho o Twitter lá também. Eu não posto nada, mas eu sigo uma galera boa. Então, quem quiser ver um pessoal da área de segurança ali, eu sigo, sei lá, acho que umas 1000 pessoas assim. Eu gosto bastante de fuzzing, acho que hoje a área que eu mais gosto mesmo é fuzzing baseado em snapshot, né? Uma área de fuzzing bem específica assim. E quem quiser trocar uma ideia relacionado a coisas aí do mundo de segurança, dá um ping lá, abre uma issue, interage ali com algumas coisas que eu programo lá, que é meio inútil, mas é bom para passar um tempo. E queria agradecer aí a Zup e ao Pires também por ter convidado e estamos por aí, pô. Vai, seu Magno. Teu momento, se consagra, vai. Opa! Cara, só agradecer aí o pessoal, o convite, né, o bate-papo aí. Estamos à disposição. Quem quiser saber mais sobre segurança de aplicações, segurança em nuvem, Kubernetes e tal, pode entrar em contato. Todos os meus contatos estão aqui no perfil já do Hopin aqui, meu LinkedIn, meu Twitter e tal. E é isso aí. Quem quiser, tô à disposição, hein? Valeu. Show de bola, galera. De novo, obrigado a todos, né, pelo tempo de vocês aí.